Oi pessoal, tudo bem? Marcelo Ferreira quem fala. Na aula passada, nós gravamos um contador que contava de N até Y, né, vamos dizer assim, onde o usuário definia qual o ponto de partida da contagem e o usuário também decidia quando esse contador iria parar. Então, se o usuário, por exemplo, digitasse 10 para iniciar a contar do 10 e digitar, por exemplo, 20 para finalizar em 20, era possível que o usuário digitasse, né? E ele contasse do 20 até tanto, entendeu? O usuário conseguia definir os intervalos. Só que a gente vai recriar esse algoritmo e ele vai gerar um problema de lógica e a gente vai resolver nesse vídeo, tá? Esse vídeo é mais focado nessa resolução, só que eu acredito que vai ter pessoas que ainda não viram o vídeo passado, que eu vou deixar na descrição para assistir. E aí, no caso, eles vão reproduzir aqui comigo. E a gente vai usar também o enquanto para validar, tá bom? Ou seja, a gente vai usar 3 enquantos dentro desse algoritmo aqui, vai ser muito legal. Então, fique até o final, vamos lá. Como é um algoritmo para contar de um valor x até um valor y, né? A gente vai criar aqui as variáveis, tá? Então, eu vou criar uma variável do tipo inteiro com o nome de contador, tá? Essa variável ela vai variar, tá? Eu vou inicializar ela com 0 porque é boa prática de programação você inicializar variáveis. Seguindo aqui dentro ainda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma outra variável com o nome de fim contagem. Como o próprio nome diz, é quando a contagem vai terminar. Também vou inicializar do 0. Por enquanto serão somente essas variáveis aqui. Acredito que não vai precisar de mais nenhuma. E aqui eu vou pedir o usuário para digitar os dados, tá? Entre com o início onde o usuário vai digitar quando a contagem vai começar. Eu vou pegar esse dado e esse dado tem que ser armazenado na variável contador porque ela representa o início da contagem. Da mesma forma que eu peço para o usuário digitar o início, eu também peço para o usuário digitar o final. Entre com o final da contagem. E aqui a gente vai armazenar o final da contagem. Com isso eu já colhi o início e o final da contagem. Agora a gente vai realmente fazer o enquanto aqui, que é o enquanto que vai fazer essa contagem para a gente. Então eu digo que enquanto, abre e fecha chaves, enquanto o contador for menor ou igual, vamos começar com menor. Enquanto o contador for menor que fim contagem, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte. O usuário digita 1. Essa variável vale 1. Aí o usuário digita no fim contagem 5. Aí eu estou dizendo aqui assim, enquanto 1 for menor que 5, faça isso. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma expressão concatenada, onde a gente vai colocar esse mais aqui, que a gente vai somar mais 1. Então, toda vez que houver uma passagem no loop aqui, a variável contador vai valer ela mesma mais 1. Não mais 2, não mais 3. Ela mesma mais 1. Tá bom? Primeira passagem, ela vai valer o valor que o usuário digitou. Se o usuário digitou 5 aqui, ela vai valer 5. Aí ela vai passar. Quando chegou aqui de novo, ela passou a valer 6 porque contou mais 1. E a mesma coisa assim por diante. E aqui eu não vou fazer outra coisa além de printar essa variável e para a gente ver o comportamento dela. Eu vou colocar um /n aqui e vou colocar contador só para a gente ver. Tá? Eu vou digitar 10 para começar a contagem, entre com o início da contagem, e vou digitar 20 para finalizar a contagem. Você vê que ela contou do 10 até o 19. Por quê? Porque aqui no operador lógico eu precisaria colocar um igual para ela chegar até o 20. Vamos lá, 10... Agora 20. Ó, contou de 10 a 20, graças a esse único e exclusivo operador. Porque se eu deixasse ele, sem ele, ele só ia contar até 19. Tá bom? Então o contador está funcionando. Não está funcionando? Está funcionando. Agora vamos fazer um teste aqui. E se o usuário, por exemplo, digitar que ele quer contar do 10 até o 9? Faz sentido isso para vocês? Porque se é até, é somar, né? A menos que o algoritmo fosse decrescente, aí beleza, faria sentido. Mas não é decrescente, é crescente a contagem. Aí se eu der Enter aqui, ele não vai entrar no enquanto. Ou seja, isso aqui se torna uma estrutura inútil. Se eu quero contar de x até y, o y sempre precisa ser maior que x. Sempre. Então teria que ser 11. No mínimo aqui teria que ser 11, tá? Ou
Esse aqui teria que ser 8 para contar do 8 até o 9, contar uma vez só, beleza? É possível fazer isso. Como a gente conserta isso? Ah, e detalhe, se eu digitar, por exemplo, menos 6, ele vai contar a partir de números negativos, ó. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 1. Eu não quero, eu quero só número positivo. Então a gente vai escolher que, a gente vai decidir que o usuário digite somente números positivos maior que 0, tá? É a primeira validação. E que também o fim da contagem seja sempre maior que o início da contagem. Então, se o usuário digita 2 para começar a contagem, ele obrigatoriamente precisa digitar um número maior que 2. 3 no mínimo. Tá ok? Vamos fazer isso? Aqui é o seguinte. Eu colhi o contador ali, né? Naquela primeira seção ali. Ó. Escreva entre com o início da contagem. Então, aqui eu já tenho o contador. Até essa linha 10 aqui. Aqui a gente vai criar um enquanto, ó. Aqui dentro, a gente vai criar um enquanto. E o que esse enquanto vai fazer para mim? Presta bem atenção. Ele vai repetir. Ó, aí eu vou testar aqui. Enquanto o contador for menor ou igual a 0, ele vai fazer alguma coisa para mim. Então o contador não pode nem ser 0 e nem ser igual a 0. Tá ok? Então aqui eu vou digitar o seguinte. Eu vou até copiar ali, vou copiar essa estrutura toda. Vou copiar, vou colar aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Dessa forma. Pronto, só isso. O número inicial precisa ser maior que 0. E peço para o usuário digitar. Vamos testar essa primeira sentença? Vamos. Eu vou digitar 0. Por favor, o número inicial precisa ser maior que 0. Vou digitar 0 de novo. Não, eu quero 0. Mesma coisa. Por favor, o número inicial precisa ser maior que 0. Vamos digitar menos 1? Mesma coisa. Menos 1 é menor que 0. Agora eu vou digitar 1. Aí ele passa e pega a segunda variável e faz a contagem. Beleza, eu já estou impedindo que o usuário digite um valor menor que 0 na variável contador. E agora? Beleza, tudo bem, já resolvi o primeiro problema, não quero números menores que 0. Aí o usuário vai lá e digita 2. E se o usuário digitar 1 na segunda? Ele sai do loop. Ou seja, eu resolvi um problema, mas ainda tem outro a ser resolvido e você já descobriu como. Pausa o vídeo e tenta imaginar como eu vou resolver esse outro problema. Pausou? Beleza, é exatamente o que você pensou. Eu vou usar essa mesma estrutura para a variável fim contagem, com diferença na expressão lógica. Só o que vai mudar aqui é a expressão lógica aqui do enquanto. Ó. Aqui no lugar de contador, óbvio, né, que eu vou testar fim contagem. E aí eu digo, enquanto fim contagem for menor ou igual a contador, aí eu faço alguma coisa. Aqui eu vou mudar para fim contagem, já que eu vou colher. Por favor, o número inicial, o número final precisa ser menor que... Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou colocar um outro escrevo aqui, só para mim colocar a variável aqui dentro. Ó. Aí aqui eu vou colocar contador. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Agora eu vou explicar o código. Depois que eu colho um valor de contador maior que 0 e eu colho um valor do fim contagem, é possível que eu digite um valor menor, igual eu fiz aqui. Ó. Eu mandei 2 e digitei 1. Aí ele nem entrou nesse loop aqui, porque faz a contagem. Eu tenho que antes, na mesma linha aqui, eu tenho que verificar isso. Então eu venho aqui, ó, depois que eu colho e testo essa variável. Eu pergunto aqui no enquanto. Enquanto fim contagem, no caso aqui não estava valendo 1, for menor ou igual a contador, ou seja, enquanto ele for menor, ele tem que obrigatoriamente fazer isso aqui. O que ele vai fazer? Por favor, o número final precisa ser maior que... Aí eu coloquei um novo escreva para dar para vocês verem, mas poderia ser na mesma linha aqui, contador. Aqui já dá para entender que se eu digitar 2 para contador e 1 para fim contagem, nessa variável aqui vai aparecer 2. Vou mostrar para vocês. Eu vou digitar 2 no primeiro lá, beleza, passou, já está validado, tem que ser maior que 0. Agora eu vou digitar 1 aqui. Olha o que ele mandou. Por favor, o número final precisa ser maior que 2.
Não vai passar, ele vai continuar aqui, isso é perfeito. Eu vou só finalizar o algoritmo, e aqui eu vou colocar outras aspas só para afastar, para a gente ver direitinho. Olha lá, entre com o início, vou colocar 10, vou colocar 8, não faz sentido. Por favor, o número final precisa ser maior que 10. E vai continuar assim, meu querido, enquanto eu não digitar. Se for 10, não vai, tem que ser maior. Vou digitar 11. Aí ele passa, conta 10, 11, contou duas vezes. Deu para entender, pessoal, como é que a gente resolveu dois problemas assim, simples e objetivamente? Você poderia fazer outras validações aqui. Você poderia definir um intervalo. Pedir para o usuário digitar números entre 10 e 100, por exemplo, entre 200 e 300. Você pode fazer isso aqui, nesses enquanto aqui, sem problema nenhum. Ia mudar muita pouca coisa, eu espero que você consiga reproduzir isso aqui, não é difícil, tá? E também espero ter ajudado. Você viu que a gente está usando bastante enquanto. Espero poder usar mais vezes essa estrutura de loop aqui, porque para fixar para vocês, beleza? Então, nessa aula de hoje foi isso, né? Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais e tchau.